Mais uma partida entre as várias que o América teve pênalti e não conseguiu ganhar. Mas foi porque pênalti, nem com a pênalti Nadine vai consegue. contar, ué. Nem com pênalti. Mas quando foi pênalti pro Galo em 2021, você fica... agora vocês querem jogar com a Mai. É botãozinho, Quer contar? Ô, Nadine, você já viu que o território está preparado para a sua chegada. Acho que não fui sua amiga hoje, Nadine. Muito boa tarde, querido. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Eu estou aqui só escutando. Concordo com algumas coisas, principalmente em relação ao critério da arbitragem, que muitas vezes, de fato, o árbitro que não tem tanta experiência, ele utiliza o cartão no começo do jogo e depois tenta administrar porque ele não consegue manter o mesmo critério. Isso é algo que a arbitragem, não só brasileira, mas a arbitragem mundial, utiliza bastante em relação à falta de critério, né, na marcação das faltas. Agora vamos aos primeiros lances polêmicos aí de Atlético e Cruzeiro. Faelzinho e Hugão, para vocês perguntarem para a Nadine. Pode rodar aí, por gentileza, meninos. Esse é o lance do gol anulado. É o gol do Maurício Paulinho. Lemos, né? Que o Lemos estaria na posição de impedimento. De fato, um lance muito difícil, mas como até um treinador ali na reportagem falou, temos que acreditar nas linhas do VAR. Sabemos que ela não é 100%, não é confiável, mas 100% correta pelaquela margem de erro. Que muitos perguntam, mas quando estaria sobrepostas, não, nessa temporada não seria na mesma linha? Quando existe aquele espaço, pequeno espaço entre a linha azul e a linha vermelha, ainda é considerado aquele impedimento milimétrico. Ali, no caso, o Lemos, ele participa, ele estaria voltando e cabeceia a bola. Então, foi marcado o impedimento e foram traçadas aquelas linhas que a gente não tem muito o que fazer ou o que discutir, né? Foram 4 situações envolvendo o Atlético nos últimos dias. Uma contra o Palmeiras, em que o gol é anulado. Uma contra o Aliança Lima, em que o pênalti cometido pelo Nathan Silva é anulado. E 2 gols do Galo, esse e o do jogo contra o Cruzeiro também, em que então está 2-2 para essa situação. O Cruzeiro também tem 4 decisões tomadas em campo que depois foram revertidas por causa do VAR, contrárias ao Cruzeiro. No jogo, por exemplo, do Palmeiras, que você citou, o Palmeiras reclamou muito daquele gol anulado. E é a mesma situação, são lances onde vão gerar dúvidas, onde vão gerar reclamações, mas a tecnologia está sendo utilizada daquela maneira, da melhor maneira possível, com o equipamento que é disponibilizado. E agora tem lance do Cruzeiro, não é isso, Pedrinho? Para a gente analisar aqui junto com a Nadine. O gol do Henrique Dourado, que também foi anulado e reclamaram muito, da posição, dizendo que é um lance milimétrico, é a mesma situação. São linhas que, de fato, ali a parte da ponta da chuteira, a parte do joelho do jogador vai estar à frente, mas lembrando que uma hora é a favor do seu time, outra hora é contra o seu time, mas desde que eles utilizam o mesmo critério para todas as equipes. Eu sinto pela questão de que o futebol sempre deveria priorizar o gol em situações como essa. Quando eu estava bandeirando, por exemplo, eu preferia aquela época que não tínhamos a tecnologia em questão de lances milimétricos, né, que consideravam na mesma linha. Porém, hoje já não existe mais a questão da mesma linha. Eu concordo com a Nadine nesse ponto, que realmente deveria priorizar o gol nessa situação, até porque quando a linha aí é traçada, ela também não é traçada muito na linha da bola do Bruno Rodrigues, ela é traçada no joelho do jogador do Bahia e não tem como a gente ter certeza 100% que realmente estava impedido. Mas gostei da declaração do Pepa, porque o Pepa ele disse o seguinte: vamos confiar na linha e eu vou aí direto para o que o meu time deixou de fazer. E acho que isso foi importante no Pepa. O Pepa ele foi em cima das falhas do Cruzeiro e deixou a polêmica de arbitragem do lado. Ô Nadine, hoje são... boa tarde. São quantas câmeras ali para a gente poder ver esse impedimento? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, eles utilizam até 9 câmeras. Para impedimento, temos a câmera número 6, que fica ali na linha da grande área, a câmera número 1, que fica no meio do campo, e tem a goal line, que fica dentro do gol. Então, seriam 3 câmeras para ter o ângulo do impedimento. Porém, elas geralmente são traçadas pela linha que fica na grande área, né? Pela câmera que fica na linha da grande área, que é a 1650, que eles chamam. Por isso que eu concordo com você também, de nessa dúvida total aí, dar o gol. Dá o gol. Porque... dependendo do ângulo da câmera também, essa linha muda, concorda? Uhum. Se o lance está retinho com a câmera da grande área, é legal. Mas se o lance está um pouco à frente ou um pouco para trás, é mais difícil de traçar essa linha. O pessoal fala que é o frame, né?
Mas existe a questão do software, né, que ela corrige a relação ao ângulo da câmera, ela corrige com a calibração do campo. Então, quer dizer, mesmo que a câmera seja a câmera número 1 do meio do campo, ela esteja totalmente na diagonal, o software, a questão da computação, ela vai compensar essa perda do ângulo da câmera, né? Como é tudo calibrado, vamos dizer assim. Essa parte não é o árbitro que marca. Quando é calibrado, daí depois ele acaba traçando as linhas. Eu prefiro muito mais a tecnologia que é utilizada na Champions League, que foi utilizada na Copa do Mundo, que não tem nem o árbitro traçando as linhas, né? Que é aquela semi-automatizada, porém é uma tecnologia muito mais cara. A Premier League já disse que não vai utilizar na próxima temporada justamente por isso, pelo custo. Imagina aqui no Brasil, vai demorar um pouquinho. Eu e a Nadine nessa concordamos. Então, priorizar o gol, né, Nadine? Seria o ideal, né? Então, concordamos nessa. Eu concordo com você o seguinte, priorizar o gol quando for pro América. E não priorizar o gol quando for contra o América. Eu vou ficar bem satisfeito. É muito frustrante se comemorar e tal, e depois ficar naquela ansiedade e por causa de... Não, e no caso do Henrique Dourado, foi o joelho dele. E no caso do Dourado deve ser mais frustrante ainda, porque é algo raro. O problema do Dourado é que ele estava com um machucado no joelho, uma casquinha. Aí essa casquinha que estava impedida. O cara já não está fazendo nada direito, né? Ainda tem um negócio milimétrico, avacalha. Avacalha. E pênalti aí, Hugão, lance polêmico também, ainda do Cruzeiro? O Rezende, ele, na disputa com o Henrique Dourado, a gente pode observar pela imagem que ele vai na bola, ele acerta a bola primeiro, o árbitro estava muito distante do lance, apita atrasado, marca a penalidade, mostra o segundo cartão amarelo para o Rezende, acaba expulsando, né, o jogador do Bahia. Porém, depois, com a revisão do árbitro de vídeo, ele consegue analisar que o Rezende, de fato, ele atinge primeiro a bola, depois não tem como evitar o contato, mas ele, em momento algum, levanta a perna para depois acertar o Henrique Dourado. E sim, é um choque que ele não tem como evitar, ele chega na bola antes, e o árbitro tem que mudar totalmente a sua decisão. Não marcar o pênalti e retirar o cartão amarelo. Uma situação ruim para a arbitragem, né? Quando acontece isso. Desculpa, Nadine, achei que você tinha pontuado, me perdoa. O que aconteceu foi assim, na hora que eu estava assistindo o jogo, na hora que eu vi, eu falei, não foi pênalti. Eu pensei, não foi pênalti, gente. Infelizmente, não foi pênalti. Gão, e eu uso muito isso, Nadine, que meu pai... A mudança da direção da bola. O meu pai foi árbitro aqui em Minas Gerais também, foi auxiliar, e ele sempre me ensinou isso. Olha a direção da bola. E o jogador do Bahia toca e muda completamente a direção da bola. Ou seja, ele foi muito bem nesse lance da bola. E além disso, eu achei também que tinha sido fora da área. Que eu achei que o Henrique Dourado foi aquele lance tipo do Luizão, em 2002, né? Que foi arrastando. Se jogou dentro da área e eu falei assim, não, essa não foi pênalti mesmo. Quando o jogador do Bahia levanta, ele levanta inclusive convicto, falando assim, olha, você vai olhar lá, ele fala com o juiz, você vai olhar lá, você vai tirar o meu cartão vermelho e vai ver que não foi pênalti. Aí eu falei assim, vai olhar e realmente vai ver que não foi pênalti. Porque vendo o jogo da TV, eu falei assim, não, esse lance realmente não foi pênalti. Do Dourado, eu acho que foi gol. Acho que é o gol. Acho que erraram na linha ali também nesse sentido. Nem a condição de priorizar o gol, não. Mas nessa aí realmente não foi pênalti. Agora o Toledinho. Agora, só perguntar para a Nadine que o jogador do Bahia, ele fica fazendo assim pro árbitro. Você tá louco, né? Aí, nesse caso, o árbitro não pode nem dar o amarelo também, porque o árbitro tava louco, né? É o desespero do jogador, né? A reação. Quando existe um desespero, assim, uma reação muito rápida, o árbitro sente que alguma coisa não está de acordo com o que ele marcou. Porém, ele precisa, é claro, esperar a revisão do árbitro de vídeo. Mas eu estou ali com o Gão também, que se fosse falta, vamos supor, eu acho que teria sido fora da área, até porque a bola, quando ela muda a trajetória, até ela entrar dentro da grande área, ela demora um pouquinho. Mas nem falta foi. A decisão final da arbitragem foi correta de não marcar a falta. É curioso isso de reação do árbitro, porque eu entrevistei lá o Lima, o Rafael Miranda e o Cho. E os três falaram que quando o Simon não dá aquele pênalti para o Atlético, que eles xingam todas as 5 gerações do Simon, que eles mandam ele para tudo que é lugar. Eles falaram assim, a reação do Simon mostra que ele sabia do erro dele. Porque se ele estivesse convicto, ele teria expulsado 3, 4 jogadores do Atlético. Ele coloca a mão para trás e não faz nada. Amado pastor Jorge Linhares. Cura interior para esse garoto, que ele precisa liberar o perdão. O homem já pediu perdão, ele não libera esse perdão. Pastor Jorge Linhares, chama esse menino para a sala pastoral, para trocar ideia, bater um papo e liberar perdão nesse coração. E Nadine, você está com sorte que ele não começou a falar do Wright ainda. Que quando ele começa a choradeira dele... Romualdo Alpo Filho, Arnaldo César Coelho, você tem que ver isso aqui, velho. Tem que perdoar, Rafael, eles já pediram desculpa.
Não aceito. Romualdo Arpe Filho, eu queria fazer uma caravana pro velório dele com a charanga do Galo tocando na porta, porque não vou perdoar nunca. Aí você falou de Arnaldo César Coelho, é mais um que passou mais de bonzinho a vida toda. Libera o perdão. O Wright, eu não posso nem falar que é processo se eu falar o que eu penso dele. Arnaldo César Coelho, o que ele fez dia 5 de março de 1978, é imperdoável. Ele sabia o que estava fazendo. Calma, senhor. E agora vamos a você, Toledinho. Teve lance Ainda bem que eu não estou nessa lista, né? Graças a Deus, Nadine. Aguarde, espera. Graças a Deus. Que hoje ele tá no veneno, minha filha. Vamos analisar agora lances pro América aí, Toledinho. Nesse lance não foi marcado, né, o recuo, mas o porquê que não foi marcado o recuo e no lance anterior foi. Nesse caso, existe uma disputa da bola, o adversário está muito próximo e o jogador ali do Atlético Paranaense, ele não tem o controle da bola. Vamos supor que tivesse um jogador impedido do América ali na frente e essa bola sobrasse para ele depois de tocar do jogador do Atlético Paranaense. Seria marcado impedimento e não passe deliberado, porque ele não tem o controle da bola para querer passar para o goleiro. Então, nesse lance, de fato, não é considerado recuo, porque ele não tem o tempo hábil de controlar a bola e querer realmente passar, né? Passe deliberado, né, que seria o recuo, é passe deliberado. Ele tem a intenção de passar a bola para o goleiro. Não entendo isso nessa situação. Resumindo, ele é ruim mesmo, porque estava olhando para o outro lado. Ele estava olhando, eu concordo com você, que a bola vindo e ele olhando para lá, pega nele e vai. Você está coberta de razão. É ruindade do jogador, que não olha a bola. A bola está vindo e ele está olhando para lá. Ó. Tem mais um aí, Toledinho. Ela se diverte, ela ri, né? Eu me divirto com vocês, realmente. E nesse caso já não, ele tem a possibilidade de controlar a bola, né? Ele poderia ter feito outra ação em vez de jogar a bola ali para trás para o goleiro. Nem sempre os árbitros interpretam dessa maneira, tá? Até porque tem a disputa com o seu adversário, mas nesse caso aí o árbitro interpretou que ele quis jogar para trás e só teria o goleiro ali para fazer a cobertura, então ele entendeu como um recuo e marcou o tiro livre indireto. Mas esse é um lance bem, vamos dizer, no limite. Não são todos os árbitros que marcariam esse tiro livre indireto. Eu acho que houve mais. Eu acho que a tomada de decisão do árbitro foi por causa da decisão do goleiro, não por causa do passe, porque o cara ele pode ter passado pro lance pro espaço vazio, né? E aí a tomada de decisão do goleiro, que foi assim, tipo assim, não, mano, essa eu vou pegar com a mão porque ela não vai interpretar como recuo. Porque ele foi muito convicto e a bola saiu do pé do adversário. Eu acho que foi mais distração do Bento. Ele estava graças a Deus. Goleiro, isso mesmo. Graças a Deus ele estava distraído nesse dia aí, né? À toa que o América conseguiu empatar. Agora, Nadine, você viu a cobrança dessa falta indireta? Não vi. Não viu? A gente então tem aí a sequência do lance? Tem a sequência do lance aí para mostrar? Não deve ter, mas... Eu ia te perguntar, a jogada ensaiada do Mancini, nosso treinador, que em vez de dar aquela roladinha para o lado e vir um e bater, ele cruzou a bola alta para a pequena área. E perdeu o gol, sem risco nenhum. Ô, Nadine, acontece do árbitro, às vezes, olhar uma jogada e falar assim, meu Deus do céu. Você vai fazer isso mesmo? Eu faria melhor. Que anta que tá ali naquele lance. Acontecia de você pensar, às vezes, assim, olha, é uma anta que tá ali, viu? No pensamento, né? A gente não poderia manifestar isso, mas falar assim, meu senhor, o que ele fez? Tipo assim, presta atenção, né? Tem cobrança, Toledinho? Pode soltar. Tem a cobrança? Olha só, Nadine. Eu queria te perguntar, nos seus anos de carreira todos, você já viu alguém bater uma falta indireta dentro da área desse jeito? Olha cruzadinha, altinha, não tem nem espaço para essa bola subir e cair dentro do gol. Eu concordo com você que devia ter feito um passe curto ali, chutar direto pro gol, até porque a proximidade teria muito mais chance. Nadine. Esse tipo de cobrança aí que o Mancini inventou, isso é inédito no futebol mundial. Ô, Nadine... Mas ele não deve ter pedido para fazer isso. Eu acho que foi o jogador, porque ele não... Eu acho que ele não ensaia tiro livre indireto dentro da grande área, né? É muito difícil de acontecer. Acho que isso aí foi ideia do jogador mesmo. Mas ele tem que treinar, né? Ele tem que treinar. Ó, se der um tiro livre, você rola, dá uma treinadinha, me ajuda lá. Toledo, vocês estão promovendo também a Nadine... Além, né, vocês estão dando um acúmulo de função para ela, que além de comentarista de arbitragem, de treinamento também. Então, nesse momento que o Minas Gerais vive aí em relação aos seus treinadores, me parece que só o Hugão é que está satisfeito com o dele.
De repente, Nadine, é outro mercado para você aqui, sempre bem-vinda aqui no Alterosport, com um novo mercado, inclusive, de treinadora. Eu já fiz a licença B pela CBF, quem sabe, um futuro. Vocês já estão me ajudando a dar início nessa nova carreira. Aqui, eu vou ser seu empresário. O Atlético é muito bom de fazer contrato. Nós vamos pôr uma multa de 50 milhões. Você vai vir perder 3 jogos, ser mandado embora e nós arrumamos a vida de todo mundo. Combinado? E ficar de férias por um bom tempo, né? Exatamente. Ô, Nadine, muito obrigada, viu, minha querida? E até semana que vem. Um beijo para todos vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Gente, Nadine é bom uma demais, né? simpatia, gente. Eu adoro essa participação.